lá, ó. Ixi, foi em inglês hoje aqui, ó. Tem Que misturado. Às vezes chique. falam em português e em inglês, não sei para vocês aí. Mas é isso, pessoal. Gravando. Boa noite, todo mundo. Boa Estávamos num papo noite. bom e mais uma vez perdemos coisas legais nos bastidores, mas a gente acaba que fala sobre assuntos tão bons durante o curso também. Então, cumprimento todo mundo que está aqui ao vivo. Hoje temos o Henrique Rezende, nosso convidado especial. Ele e o Marquinhos, que está chegando aí, são líderes comunitários da. Tá aqui o Marcos já, né, Marcos? Tá aí. Valeu, boa noite. Eles são líderes comunitários da 415 Norte. Cumprimentando aqui rapidinho eles. Boa noite. Dá um alô aí, galera. Tudo bem? Tá ouvindo bem, Marcos? Boa Olá, tudo noite. bem? Que legal. Beleza, valeu, Boa Marcos. noite a todos e todas. Bom demais, gente. Então, cumprimentando aí todo mundo mais uma vez. E a Boa gente. Bom, noite. bom, Silvia, tudo jóia? Tudo. Bom, vamos lá. A gente, bom, só falando pro Marcos aqui, pro Henrique, que a gente sempre traz um assunto principal para o início, né, da nossa aula aqui. A gente tem uma interação sobre esse assunto de forma bem específica, né, na pauta do dia. E aí depois a gente vai passar o microfone para vocês, para a gente escutar aí as experiências de vocês aí na quadra, né, com o trabalho comunitário. Vocês falam livremente, aí o que o coração falar, vocês fiquem à vontade, o pessoal pergunta depois também, tá bom? Mas queria agradecer aí a disponibilidade de vocês de estar aqui com a gente, beleza? Certinho. A gente vai falar sobre todos os assuntos são importantes, mas o assunto de hoje é um assunto muito complicado, né, pessoal? Nem tudo são flores, a gente fala sempre das coisas boas, tenta inspirar ao máximo, mas tem muitas frustrações, muitas dificuldades também, então a gente tem que ser realista, né? E esse assunto de hoje é um dos assuntos mais complexos, não diria nem de Brasília, mas acho que do mundo mesmo, que é a questão do lixo. Eu acho que a gente está muito atrasado como um todo, né, nessa questão do lixo e do trato com o lixo, né? Então, isso é muito complexo, né? A gente tem algumas iniciativas legais espalhadas pelo mundo que dá para a gente ver que é possível, né? Ter grandes transformações, mas é muito complicado, né? E a gente está falando de Brasília, Distrito Federal aqui, né? Capital do Brasil, situação não anda sendo muito positiva, não. E em outros lugares a gente viaja, quem viaja Brasil afora, e vocês percebem, né? Que é algo generalizado. Alguns lugares que já estão de um jeito muito complicados, né? Mas, enfim, a gente tem que ser realista e ver o que que a gente pode fazer como líderes comunitários, né? E eu vou trazer aqui uns pontos principais relacionados ao que a gente pode fazer para pelo menos amenizar a situação, né? Eu acho que tem que ser muito realista nisso. Então, vamos falar sobre esses pontos e ouvir como está sendo essa questão na quadra de vocês, se vocês puderem compartilhar as experiências positivas que estão tendo e também os desabafos, as frustrações, né, que a gente vai aprendendo com essas experiências de cada um, né? Bom, a questão do lixo. Quando eu entrei na prefeitura da quadra, assim, dos maiores desafios, a gente olhou, nossa, quanta sujeira espalhada, quantas lixeiras danificadas, e é uma bagunça, os containers, assim, era um caos, assim, né? Tinha um entulho para tudo que é lugar, assim, acho que foi um choque, né? Então, o primeiro que a gente começou a fazer foram as ouvidorias mesmo, que a gente não tinha contribuições ali no começo, né? Começaram a dar certo, mas assim, era meio que secar gelo, né? A gente viu que era uma coisa que era constante. Tinha um entulho descartado de forma incorreta, recolhiam, eles descartavam de novo. Ele era como, então, tá vendo que era o lugar certo? Descartar, estão recolhendo, né? Então, eu comecei a perceber várias falhas nessa questão, né? E aí, tanto que a primeira ação que a prefeitura da quadra teve com recursos, né? Foi de ter um diarista para cuidar da limpeza, né? Dessa conservação da limpeza nos espaços públicos para dar uma aliviada. Começou com uma vez por semana, né? Hoje a gente ampliou, estamos com 3 dias na semana agora, mas começamos com uma vez na semana, a gente percebeu a diferença que fazia. O SLU faz o trabalho, mas o DF é gigante, né? A gente que percebe na quadra cada lixo, né? Cada latinha que a gente que mora na quadra, a gente sabe, opa, vamos jogar numa latinha ali, e tem, nesse ponto da nossa percepção das sujeiras que tem, né? Então, a gente conhece bem. Então, foi um alívio. Então, eu percebi que o primeiro ponto
poderia contribuir era nisso, de tentar aliviar, vamos ter uma quadra mais limpa, né? Então, a gente, com essa implementação dessa diária por semana, a gente teve esse reforço, a limpeza, que já foi incrível, né? A gente gastava os sacos de lixo, a luva dele, do diarista, e era ele lá, era limpeza. A gente registrava sempre, mostrava para a comunidade, todo mundo, uau, que incrível, obrigado. Já começou a perceber a diferença, né? Nos condomínios, a gente vê que os condomínios cuidam muito bem, né, dos condomínios. E, claro, tem algumas questões de containers, alguns probleminhas em relação a container que não tem cadeado, e tem sempre uma sujeira por ali, fica tudo sujo, e joga entulhos por ali também, que a gente vai falar depois sobre. Mas a gente, né, como prefeitura, como associação de moradores, está cuidando mais das áreas que não estão nos condomínios, nas áreas públicas e, claro, dar algum apoio e principalmente na questão da conscientização com as pessoas. Era o melhor que a gente podia fazer e continuar fazendo é na conscientização. E aí são muitas frentes, são muitas ações, né? E a gente viu que dava para fazer uma organização. É, É, Fernando. oi? Ah, ixi, teve interferência no microfone aqui. Enfim, voltando, eu percebi que essa organização com esse diarista, a gente viu alguns pontos, né? A gente falando de quadras, toda quadra tem teus pontos de descarte de lixo, né? Vocês já perceberam por aí, os sacos de lixo que estão nos locais, lixo verde também, os troncos, galhos caídos, né? Etc. Tem os pontos. A gente viu isso que estava uma bagunça, né? Primeiramente, a gente estava bagunça, tudo jogado em tudo que é lugar. A gente mapeou e conversou com a SLU, viu os pontos onde eram recolhidos, né, esses lixos. Então a gente, opa, foi legal isso. Então esse diarista ele já nos ajuda, ele leva o lixo verde para o local que busca um lixo verde, exatamente aquele local ali. Então ele vai, a gente conseguiu dar essa organizada, já começou a aliviar bastante, né? Então, constantemente vocês vão precisar fazer ouvidoria, que a gente já falou, ouvidoria para tudo, né? O tempo todo, o tempo todo. Essa medida é para dar um alívio e melhorar a nossa qualidade de vida, de ter um lugar mais limpo e mais saudável, né? Que isso reflete totalmente. A gente ter locais insalubres, isso é péssimo, né? Muitas pragas e tal. E aí, eu estou vendo algumas medidas, né? Falei desse diarista, dessa organização, as lixeiras, né? As lixeiras, tenho certeza que todo mundo aqui tem nas suas quadras lixeiras com buraco embaixo, que vaza. Tenho certeza. Essas lixeiras são muito antigas, não tiveram trocas, né? A gente tem as papeleiras do SLU que são furtadas e vandalizadas constantemente. Também tenho certeza que vocês viram, é comum ver só aquele suportezinho assim pendurado num poste, né? Isso daí é muito comum. Então a gente viu que a gente fez as solicitações e estava tendo muita demora, né? Então a gente se organizou e num futuro, com a prefeitura já organizada com receita, a gente conseguiu colocar algumas lixeiras e cuidamos dela também. Então isso é uma medida muito importante. A quadra começou a ir ficando mais limpa. E outro tipo de limpeza que surgiu, que deu uma diferenciada muito boa, foi a questão das fezes dos animais, né? Não resolveu, infelizmente, não 100%, mas melhorou demais. A quadra que era um campo minado, assim, nas calçadas nos gramadões, né? Totalmente sujo. A gente colocou em pontos estratégicos, a gente tem 9 coletores de fezes de animais, cuidamos com muito zelo disso, deu uma aliviada muito boa. Mas tem gente que não cuida, né? Em frente ao totem, o cachorro faz as necessidades e o dono não faz nada, né? Então isso vai acontecer, a gente faz a nossa parte de tentar aliviar, mas percebemos que deu uma melhorada muito boa, né? Outra questão também, estou tocando em pequenos pontos, mas são pontos importantes e bem possíveis da gente fazer que faz a diferença aí na quadra, né? A gente conseguiu implementar a questão da separação dos vidros. Sei que o pessoal aí da Ponta Norte está, acredito que vão falar aí na fala de vocês, né, sobre essa questão aí, que é muito interessante, o descarte de vidro ele tem dado certo, as pessoas estão aderindo bem aí, é bem legal, né? Então a gente contratou aqui um container, tem uma empresa que tem um container de vidros, né? Tem toda a questão educativa do que pode ser descartado ou não, né? E aí é a própria empresa que faz a manutenção, toda vez que enche, eles recolhem, né? E eu percebi, me deu esperança ver essa questão dos vidros para as outras questões num descarte como um todo, né? Eu acho que a gente pode ser um case de sucesso esse dos vidros e tentar espalhar em outras questões, porque é tão complexo, né? Olha o tanto de lixo que a gente falou aqui.
O outro que deu certo são as pilhas e baterias, um pequeno suportezinho assim de para guardar isso e com a campanha sempre de conscientização, né? E dizer que tem isso. Então a gente viu que as pessoas têm jogado bastante. É outra forma é, de, de reduzir, né? De melhorar essa questão. Outras coisas, placas de conscientização são formas interessantes, né? Os avisos, tentar estar o tempo todo nas redes sociais, né? Nos canais, no Instagram, tá sempre reciclando esses cuidados, né? Uma parte que eu digo. A parte da compostagem, eu vejo que está sendo uma das mais difíceis, né? Porque ter uma composteira em área pública é complicado, exige um cuidado diário, teria que ter alguém cuidando disso ali o tempo todo, não jogar, não para dar certo mesmo. Tem gente que vai reclamar, tem cheiro, enfim, tem muitas questões aí. Mas existem algumas empresas que fazem isso, eles pegam, tem os baldinhos, né? Vocês já devem ter, não sei se alguém conhece, tem empresas tipo a Compostar e outras que fazem isso, é bem interessante, né? Então é um trabalho de formiguinha que pode ser estimulado. Às vezes o bloco faz uma adesão e dá um desconto aí para os moradores, né? Mas eu vejo que é uma das coisas que ainda está bem engatinhando ainda, né? Eu vejo do vidro tá um pouco mais à frente, né? Nesse sentido. Bom, falei sobre esses pontos, assim, de questão de tem muitos outros e uma das que incomoda bastante são os entulhos. Nossa, os entulhos, tem até uma foto aqui para compartilhar a tela com vocês de um local na quadra. Vocês estão vendo aí a tela? Tá aparecendo? Sim, 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 sim. jornalzinho, jornalzinho. obrigado. Isso, jornalzinho. Olha aqui, olha esse espaço no contêiner de lixo, vocês estão vendo? Olha, tem praticamente Sim. um quarto de uma pessoa, uma sala, não sei. É uma sala, né? Um sofá, tem uma mesa, uma área e tal. Então, isso aqui é muito comum. Acho que todas as quadras estão sofrendo com isso. Aqui, algumas ações de limpeza que a gente faz, né? Mas esse aqui é uma questão muito complicada. Estou vendo que é uma das mais difíceis de resolver, que é meio que secar gelo. Eu tô me sentindo secando o gelo. Assim, a gente chama, a gente limpa esse entulho e limpou, comemoramos, tira foto, já tem coisa ali, assim, né? E aí deu uma melhorada com as placas. A gente conseguiu instalar umas placas aqui. Vou passar para vocês depois. Até recomendação aqui de quem faz, né, tem indicação. Vocês podem ver aí tem várias empresas que fazem isso e deu certo, viu, pessoal? Assim, não resolveu, tem muita gente jogando, mas eu percebi que reduziu bastante, né? É uma placa, mas em local é bem estratégico. A gente colocou um desenho da câmera, área monitorada, citamos a lei, colocamos a lei do descarte de entulho, sujeito a multa, tal, 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 e botamos o proibido jogar o descarte. Eu vou compartilhar. Depois eu não tenho nesse jornalzinho que ele tá desatualizado, né? Mas deu certo, eu percebi que isso, mas assim, não é um blefe, a gente colocou isso em lugares com que tem câmeras realmente, né? Então a gente está tentando ser mais firme nisso. Pô, os porteiros têm ajudado, falando já com os moradores, alguém vai descartar algo, ó, não pode, tem a placa, tem a lei. Então a gente percebeu que tem reduzido. Mas é importante a gente informar aonde descartar também, né? Eu acho que isso falta muito informação. As pessoas têm algum descarte e não sabem. Aí já pensa que tem gente que nem joga de má fé, só acha que ali que é o lixo, eu vou jogar ali, né? Então aqui no plano piloto a gente tem um local, um Papo Entulhos, né? Ele fica ali pelas. Eu vou passar o endereço ali certinho, mas existe um Papo Entulho, vocês podem descartar lá ou contratar alguém, né? Para recomendar alguém para contratar alguém que possa fazer esse descarte para vocês, né? Mas é isso, eu falei de forma geral em pequenos pontos, eu queria ouvir vocês agora. Se eu esqueci de algum ponto, provavelmente sim, porque o lixo é muito complexo. E como estão aí, se quiserem compartilhar algumas questões, tiverem dúvidas também, a gente puder contribuir. Tá aberto aqui a roda, pessoal. Alguém? Eu gostaria Bom, só de complementar também que por favor. aconteceu aqui na quadra o descarte também de caixa de gordura, né? Resíduo de caixa de gordura. E é um resíduo que o SLU faz esse recolhimento, é agendado, né? Então é só orientar se acontecer isso com alguém que faça essa solicitação ao SLU via ouvidoria, né? Eles fazem essa coleta.
Henrique, muito obrigado aí, anotando aqui. Valeu pelo card de gordura. E aproveitando que você falou, Henrique e Marcos, como está essa questão? Vocês puderem falar um pouco da questão do lixo aí na quadra de vocês, ou enfim, um comentário sobre, fiquem à vontade. Eu acho que tudo que você comentou, a gente passa por aqui, né? O descarte regular, seja descarte de entulho de obra, né? Que a pessoa faz uma pequena obra e ela ou ensaca e coloca em área pública, ou descarta livremente assim ao pé de árvores. Então é muito comum. E infelizmente a gente não consegue achar quem é o pai dessa criança, né? E, e, e a gente também não tem poder de fiscalização e multar. Então o máximo que a gente consegue fazer é orientar, né? A questão dos containers que ficam abertos e aí a gente tem uma problemática que eu acho que é comum para as 400, né? Que é os acampamentos de moradores em situação de rua que passam e reviram lixo. Então, a gente tenta conscientizar também a questão da solicitação, né, para os condomínios deixarem fechados, mas ele acabam não deixando. E aí esse lixo é todo revirado, e aí animais também fazem mexem, então fica um pouco complicada a bagunça, né? Então, acredito que mais quadras passam por essa situação também. E a gente, assim como você já a gente tem o prestador de serviço, né, que vem 2 vezes na semana para dar essa limpeza geral na quadra, e é muito serviço, porque as pessoas insistem em jogar no local errado, mesmo a gente falando, né, orientando, seja dessa forma como você mostrou na foto, colocando móveis, né, do lado de fora, aí vira guerra no grupo da quadra, e aí é sempre situações que são meio complexas, né, de lidar. Agora, na quadra de esportes, a gente tinha essa situação de fezes, né, de bastante fezes e urina de animais. E a gente recebia reclamação dos pais das crianças que queriam usar a quadra e sempre tinham resíduos, né? E aí a gente fez a colocação das placas na quadra, e aí isso já foi um ponto que a gente já sentiu uma melhora da utilização da quadra, inclusive aumentou a utilização por crianças, né? Então, que antes os pais ficavam com bastante receio, né, de deixar os filhos brincando. Aí, Marquinhos, acho que se você quiser complementar alguma coisa. Eu acho que. Boa noite, gente, tudo bem? Eu fiquei lembrando aqui que tem alguns casos, é bom eu pegar exemplos específicos, né, assim, que eu acho que é interessante para a gente pensar a respeito. Tem um caso temos um morador que ele tem a mania de jogar latinha usada no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar, não é nem lixo, ele joga no gramado na beira de uma passarela, né? E de uma calçada. E isso é um padrão, assim, é incrível, incrível que eu acho que existe alguma conjunção astrológica específica, que é propícia que toda vez que eu passo ali, ele está tomando a cervejinha dele, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, e jogando a latinha de cerveja, da mesma latinha de Antártica. Inclusive, cá entre nós, eu acho um mau gosto para cerveja, que eu também, eu pessoalmente odeio Antártica. E aí aquilo me marca, e um dia eu puxei uma conversa com ele, isso há anos, não é? Desde quando eu não era nem prefeito, nem tava, eu era mais preocupado com a questão mesmo desse hábito, né? Eu falei, não. Aí um dia eu, passando com a minha cachorra, eu me aproximei dele e falei, perguntei, mas por que que o senhor joga? Mal pergunte, porque e assim, o container está do lado, a lixeira está a 30 metros, né? Eu falei, por que que o senhor joga a latinha aqui, sendo que tem o lixo ali, tem. Aí ele falou, olha, eu jogo aqui porque não vai durar nada essa latinha aqui a pessoa em situação de rua que vai passar, ele não vai ficar revirando o lixo, ele não vai revirar o lixo. Aí aquilo me deu um choque assim, né? Eu falei, pô, isso o que a princípio podia ser um toque de uma pessoa, não é um toque, é um hábito, né? Uma coisa que e eu falei para ele, falei, não, isso eu tenho um ponto, isso é uma boa questão essa.
Mas assim, você não poderia de repente colocar num saquinho à parte e deixar num canto, porque ficava mesmo explícito, né? Assim, as latinhas colocadas de modo é, bastante assim deliberadas, né? Num lugar muito a 30 metros, 20 metros de uma lixeira. E bem, de fato, assim, quando as pessoas em situação de rua estão em busca da sua sobrevivência, com a reciclagem, etc., é normal, comum revirarem, né, o lixo, etc. Sobretudo se o lixo não está trancado, etc. Aí, nesse caso, assim, se a gente tem um lixo trancado, o senhorzinho que está lá tomando a sua cerveja, ele acha que ele está sendo generoso com a pessoa em situação de rua, então com o catador de latinha, deixando a latinha de modo mais fácil para ser catada, no mesmo lugar sempre. Eu não sei se ele tem um combinado com o catador de latinha, eu não sei se tem. Mas, assim, mas de todo modo, fica aquela situação ali bastante esdrúxula, né? Tudo limpinho em volta e um monte de latinha de cerveja, rigorosamente, ritualmente depositadas no mesmo lugar. Então, para dizer que assim além desse fato pitoresco, ele é um que ele eu acho que assim acho que o pessoal não está me ouvindo, né? Não sei se está me ouvindo, está me ouvindo? Está Tô chegando ouvindo bem, mensagem tô aí. ouvindo super bem. Tá? Acho que esse exemplo ele traz um desafio no fundo, na verdade, né? Que além da parte da conscientização assim das pessoas, é como fazer a gestão dos resíduos de modo que haja uma convergência dos distintos interesses, né? Porque assim, eu acho que é o interesse do catador de latinha colher, não sei, assim, vamos supor que tem um combinado desse senhor com um catador de latinha que passa ali uma vez por dia, né? Porque de fato tem dia que as latinhas estão, tem dia que elas não estão. E não é só porque ele não joga latinha, é porque talvez eu passei lá e a latinha já foi recolhida pelo catador, eu também não vou saber. Porque a gente sabe que é um beberrão quanto mais, né, Henrique? Assim, a gente sabe que é o beberrão quanto mais. Ele tá ali, todo dia ele toma as 3, 4 latinhas dele ali, 10 da manhã, 11 da manhã. É É, de manhã num local e à tarde é em outro, mas é exato, sempre ele. pronto, talvez. Eu vejo as mais pela manhã. Assim, eu não estou aqui julga, assim, não é questão de julgar e também criar Tá? uma fanfic, nem expor ninguém, né? Assim, falando isso, a gente não está expondo ninguém. É uma Uhum, situação que ela é uma situação caricata, mas acho que ela coloca uma questão que faz a gente pensar sobre a gestão do resíduo, né? No uhum. final, porque, assim, porque a resposta que ele deu não deixou de ter algum sentido. Do ponto de vista dele, claro, não do meu ponto de vista, porque eu achei, não, deve ter outra forma, não é possível. O Não. especialista aqui nessa questão é o Henrique, mas até mais do que eu, né? O Henrique cuida, tem assim, o Henrique ele conhece tudo dessa questão de gestão do lixo, ele trouxe o coletor de vidro para a quadra, ele está sempre batendo nessa tecla, está sempre fazendo a vigilância e a ronda, né, Henrique, pela Uhum. quadra e apresentando os problemas para a comunidade, trazendo isso para o debate. Na verdade, o Henrique ele faz a ronda, e apresenta o problema, a gente discute entre nós e eu apresento no grupo da quadra e a gente debate. Então, mas as soluções de modo geral, a parte de ouvidoria, a conversa com a SLU, toda essa e a gestão mesmo, a gestão técnica do assunto, o Henrique que lida mais, né? Eu fico cuidando da gestão, digamos, mais política dos temas, né? Digamos assim, tipo, fazendo a ouvidoria da quadra, porque aí é isso que acho que eu queria colocar isso para os prefeitos, prefeitas e futuros prefeitos, administradores, etc. Eu vejo a prefeitura, que é uma associação de bairro, né? Que a gente pode chegar ao que é mais próximo, ou uma associação de quadra, mas Moradores. a gente é quase uma ouvidoria. A gente funciona como se fosse uma ouvidoria, porque a gente também recebe muitas demandas que vêm da comunidade para dar sentido para ela, para encaminhar, para resolver, etc. Então a gente também tem essa parte do trabalho que não é só proativo, ele é reativo também. Ele é de resposta, é, é, 80% das vezes negativa para as demandas da comunidade, porque a gente não tem. A autonomia é muito restrita, né? Muito relativamente pequena do ponto de vista dos poderes que nos são atribuídos, na verdade, poderes quase nenhuns.
é só a iniciativa mesmo, é uma iniciativa voluntária, né? E a iniciativa voluntária a gente faz na medida do que a gente é capaz de fazer, né? É possível fazer dentro de um arranjo de interesse, de vontade, do coletivo. Sim. Marcos, ó, tá muito bom que você fala, você já está indo bem no ponto, que está muito interessante. Por favor, retoma depois desse ponto aí, guarda, por favor, que a gente está para voltar na questão do lixo e ouvir o pessoal aqui. Tem muitas perguntas, eu não consegui ler aqui. Mas ó, você trouxe um ponto muito interessante, viu, da questão do descarte. Essa daí eu nunca ouvi. Assim, é raro, hein, encontrar alguém jogando lata para querer ajudar, né? Geralmente as pessoas jogam lata por jogar mesmo, né? É uma questão que a gente vê galera jogando no Bom, eu carro. acho que ele joga por jogar. Não, vamos lá. Eu acho que ele joga por jogar, mas ele tem a desculpa de que alguém passa lá e pega. Eu não sei se ele Ah, combinou, se a pessoa é, sabe que ele. Porque como ele é um beberrão quanto mais, talvez o catador de latinha já sabe o padrão sim, dele. sim. Né? Entendeu? Assim, é isso É, que eu tô falando. Você não tô. Mas de sim, fato, a sim, gente assim. Nesse esse caso, eu tô trazendo assim, é só uma não, sim, ilustração, sim, porque claro. as pessoas têm hábitos com a gestão do seu resíduo e elas constroem narrativas para si próprias Uhum, que para elas fazem sentido. Como, uhum, por exemplo, o outro que eu achei, que a questão alguém colocou a pergunta sobre os resíduos dos animais, né, dos pets, né? Sempre foi uma coisa que me intrigou e eu não tenho uma resposta sobre isso. Um dia, eu também sou pai de pet, digamos, né? Um dia, um outro pai de pet virou para mim e falou: Olha, só um outro caso, que aí acho que a gente pode discutir também. Um outro pai de pet virou para mim e falou: Olha, dependendo do lugar onde meu cachorro faz cocô, eu prefiro não juntar, porque assim, fala para juntar, aí eu vou trazer e eu vou trazer para ou vou trazer para minha casa, ou vou trazer e jogar no lixo do condomínio, e esse lixo é misturado com os demais lixos. E às vezes, quando vai uma pessoa que vai fazer coleta, ou então ou vai ter algum tipo de gestão de tratamento desse lixo, vai estar misturado lixo orgânico com fezes de animais e com lixo. A gente ainda a gente está muito aquém, né, da gestão eficiente, né, dos resíduos, muito aquém que outros países, até que outros estados. É uma vergonha para Brasília, na verdade, na minha opinião. E aí, de fato, aí eu fiquei pensando, olha, é, ele tem um ponto também, porque assim, a gente também não pode ser, a minha leitura, né? Claro que existe a legislação e existe os hábitos e existe o senso comum, né? Existe a etiqueta relacionada a isso. Só que o descarte do lixo de animal e de lixo orgânico ou de lixo de fezes, que é um lixo mais complexo, a gente não tem uma solução, na minha opinião, a gente não tem uma solução que fecha de modo mais razoavelmente otimizado e mais razoavelmente higiênico, né? Porque uhum. assim, eu tô liberando a minha consciência, porque eu estou juntando a fezes e misturando com todo tipo de outros lixos. A fezes do meu animal, eu estou misturando com outros tipos de lixo e que É, vai dar trabalho, às vezes, para a pessoa que está fazendo a gestão de lixo nos condomínios. Aqui no meu bloco mesmo aconteceu isso. O pessoal reclamou porque tinha muitas fezes em volta. A gente colocou, foi logo 5 coletor com plástico, né, para coletar e tudo. Só que esse lixo está sendo misturado com. A gente não sabe direito com que tipo de lixo. O lixo orgânico que as pessoas manipulam, será que esse lixo de fezes de animais ele é suficientemente são para ser misturado com o que a gente chama de lixo orgânico? Entendeu? Assim, então, assim, ainda não temos essa solução. E aí o meu colega, o meu vizinho, ele veio com um ponto, falou, olha, quando meu cachorro faz o cocôzinho dele lá no meio das folhas, lá não sei onde ninguém vai passar, eu não coleto. Ele falou bem abertamente. Aí eu falei, você tem um ponto. Você tem um ponto. Ele falou, porque e ele usou justamente essa. Porque a gente vem com cocô, mistura, fica o cheiro ruim misturado com o resto do outro lixo. Também não é a solução completa. Eu gostaria de saber qual a solução. Se alguém é, tiver uma solução mais razoável sobre isso, seria sim. interessante também a gente Ô, discutir. Marcos, excelente ponto. E como eu falei na minha fala, e você reforçou, é um caos a nossa questão no lixo, né? É um caos no mundo todo. Então, realmente é um caos. Mas, assim, é um bom ponto, mas eu vejo que alguns locais, não que consiga 100%, mas tem umas lixeiras específicas para as fezes, né?
uma lixeirinha menor, para pelo menos não ter essa mistura, né, do lixo, né? Claro, tem gente, um ou outro que vai jogar em outro lixo, né? Mas eu tô vendo que tem alguns locais que estão colocando, tá? Pode ser uma boa, uma lixeirinha específica com a fotinho do pet, assim, né? Mas e o segundo passo? Aí a gente tá um caos completo, né? Total, total. A gente consegue, nesse ponto, a gente não tem muito o que fazer. Infelizmente, né? É só separar mesmo, fazer a nossa parte. Porque quando vai para lá, tudo se mistura, realmente é muito complicado, né? E aí eu reforço, eu não, aqui é um dos assuntos mais complicados mesmo, pessoal, e eu reforço aqui o que eu digo, que o que a gente pode fazer é de aliviar as questões, os problemas e tentar ter um lugar mais limpo possível, né? E refletir sobre isso, mas é muito complicado mesmo, né? Tem perguntas aqui, eu queria ouvir outras falas sobre o assunto do pessoal, mas como a gente tem muita gente, não dá para ouvir todo mundo, infelizmente, mas algumas pessoas puderem levantar a mão para comentar aí como é que está essa questão na quadra de vocês. Tá bom? Eu vou só ler as perguntas que eu não consegui ver. A Mara falou das esponjas. Alguém conhece dica reciclagem específica de esponjas? Acho que o Henrique comentou por aí uma indicação, né? Boa, obrigado, Henrique. A Raquel fala: Você soube dos pontos de recolhimento de folhas e galhos através de ofício da ouvidoria? Não, a gente foi na observação mesmo, assim, conversando. Eu conversei direto com o pessoal que faz a coleta, né? Uma vez eu vi eles chegando com o caminhão, oi, tudo bem? Vocês estão colhendo? É só o que aqui? Aí eles me explicou, legal, facilita se a gente começar a trazer para cá. Ele, com certeza, porque às vezes o caminhão nem consegue entrar na quadra, algumas quadras, a minha era muito difícil, então ficavam esses resíduos dentro da quadra, o caminhão não ia nunca, né? Então acumulava muito. Então a gente achou esses pontos, né? Então é mais de conversar mesmo, mas você pode conseguir através de ofício, ouvidoria sim, mas é mais demorado, viu, Raquel? Acho que falar direto com eles ali, observar, né? Talvez você consiga mais rápido. E se não tiver esse ponto, aí acho que vale conversar, propor uma reunião, tentar mapear os melhores pontos, mas com certeza tem, né? Principalmente estão nas beiras da quadra esses pontos, né? Perto das pistas, para facilitar o caminhão de chegar, tá? A Del já levantou a mão rapidinho, Del, já vou passar para as falas, só ler aqui tudo. É, recolhimento de fezes, quem recolhe onde é descartado, pois é, o Marcos trouxe algo do tipo, né? Campanha de conscientização é isso, Instagram, placas, avisos no grupo da quadra e trabalho formiguinha. Mas sobre recolhimento, assim, as pessoas que recolhem, né, Raquel? A gente é o saquinho, aquele saquinho, a pessoa recolhe as fezes e joga no lixo. Aí tem essa problemática que o Marcos trouxe muito bem aqui, que isso mistura muito, né? Que mais? Aqui não sabia que caixa de gordura, o que já foi falado. Bom, não tem muitas perguntas, mas o pessoal está comentando, aí vocês podem ver aí no chat. O Henrique falou sobre o ponto no Boulevard, né, Henrique? Legal, bom saber. Não tem mais pergunta aqui. Isso, Jean, o Boulevard tem uma estação de reciclagem. Tem tanto para eletrônico, né, se alguém precisar. O Parque Olhos d'Água também tem um ponto para entrega de eletrônico. E o Parque Olhos d'Água tem para óleo. E o Boulevard tem para esponja, óleo. Não tem para vidro, mas tem para outros materiais. E tem uma coleta específica para esponja, que foi a dúvida de Legal. uma pessoa. Maravilha, Henrique, obrigado. Você me fez lembrar, dando essas indicações de pilhas e baterias ali na Rua da Informática, né? Chamado aqui no plano. Aqui, para gente, a Drogasil recolhe. A gente tem a É? Drogasil na 215, isso. A Drogasil recolhe medicamentos, não Pronto. usados, embalagens e pilhas. Então, a gente também leva lá. Tem a Leroy Merlin, que também faz recolhimento de todos esses tipos de material. E Uhum. o Açaí, aqui do setor Terminal Norte, também tem coleta de lâmpadas e baterias. Então, Olha só, lâmpada não pode ser descartada no descarte de vidro, né? exato. Então, lâmpadas usadas tem essa reciclagem. Que legal, legal, hein? Obrigado, Henrique, pelas recomendações. Olha aí, pessoal. Muito bom, muitas opções, né? Adel, contigo. Por coincidência, eu encontrei com o Marquinhos ontem. É,
Marquinho e Henrique da 415, né? Henrique eu não vi muitas vezes, mas o Marquinho eu conheço bem. Fazem um trabalho maravilhoso. Eu tô sofrendo que eu saí da quadra. Estava bem mal acostumada, no bom sentido, com vocês. Tô penando. Vai fazer um mês que eu mudei. Eu falei com o Marquinhos ontem que eu ainda não me acostumei, porque o trabalho deles, gente, não é porque eu tô aqui, não, mas eles a quadra muito bem cuidada. O Henrique, o Eudes conhece bem o Henrique, assim, faz aquela vistoria quase diária, tem todos aqueles cuidados. E o Marquinhos sustentando a coisa, mas assim, olha, dá uma diferença, gente. Dá uma diferença não só no ambiente, mas eu acho que na qualidade de vida, nas relações humanas. Eu estou sentindo muito, então eu quero dizer aqui abertamente parabéns para vocês. Sinto muita falta. Acho que vocês contribuem muito para um mundo melhor, né? Eu estava falando para o Jean no começo aqui do encontro. A gente fica perguntando o que a vida espera de nós, mas na verdade o que nós podemos oferecer à vida, né? E vocês têm contribuído muito lá na 415. Eu estou bem triste, bem frustrada, porque a gente tentou fazer um movimento aqui onde a gente está morando, e a gente foi meio assim, foi muito difícil, foi muito difícil. Mexeu em pontos assim bem difíceis mesmo, nossos valores pessoais, né? Do tipo, vocês são novos na quadra, quem são vocês para querer fazer uma prefeitura? Eu achei muito forte. E aí a gente resolveu, infelizmente, recuar e ver se quem é antigo faz alguma coisa, porque, pelo que a gente pesquisou, a gente vem pesquisando desde novembro, a quadra nunca teve uma prefeitura. Eu estou falando isso aqui, me dá até um pouco de medo, Del. porque a sensação que eu tive é que realmente o povo não quer. Mas, enfim, vamos falar do lixo. O lixo é exatamente o que vocês falaram. O que eu vejo aqui de pior é a situação dos containers. Porque, assim, bem pertinho de onde eu estou morando, tem seis, né? Dois, quatro, seis, são três prédios. E aí, de madrugada, né, são as pessoas revirando. Amanhece muito lixo fora, eu acho que para os zeladores é bem custoso. Mas aí também fica aquele lixo, é mosquito, é um monte de coisa. E é bem ruim essa situação. Poucas lixeiras para a gente coletar. Aqui até que eu não vejo muito essa questão do. O que eu vejo mais aqui é uma pessoa que ela recolhe o lixo do cocô, mas ela deixa no meio da calçada. Sempre ela faz isso. Ela apanha o cocôzinho do cachorro dela, mas ela deixa no meio da calçada, assim, no caminho. Mas é mais, eu acho que aqui onde a gente está é mais a questão dos containers mesmo. Ah, achei ótimo, Henrique, a dica das esponjas, porque era uma coisa que eu queria muito, mesmo que eu faça só com as minhas. E é isso, gente. Parabenizar os meninos e o grupo todo e você, Jean, e agradecer por tantos aprendizados. Valeu, Del. Obrigado por sempre compartilhar coisas legais com a gente. Agora, essa questão não desanima, não, do problema que vocês estão tendo interno aí, tá? É fazer, ó, eu falo isso aqui para esse assunto e para o lixo e para tudo, pessoal. No fim das contas, o que a gente pode fazer é a nossa parte. Uhum. Então, é isso. Vamos fazer a nossa parte, tentar, independente de cargo, de coisa aí, tá, Del? É fazer você e É, o Eudes aí, são pessoas que fazem a sua parte, então é isso. Coloca à disposição e tentar fazer, né? Na questão do lixo, eu vejo que é muito isso, porque a sensação é, às vezes, dá vontade de largar tudo e, não, eu tô secando o gelo, não vou fazer mais nada. Mas aí vai piorar, então eu acho que, vou. Eu entrei nesse uhum. modo agora, vou fazer minha parte, tô tentar cuidar desse lugar aqui ao máximo junto com a comunidade. Então, é isso, né, gente? Acho Vamos. que é essa escolha que a gente está fazendo, Henrique, de não, ou de, Jean, de contribuir, Uhum, mesmo sem ter uma prefeitura, que era o que a gente já estava fazendo, eu já estava isso. começando a plantar, né? Eu quero fazer uma plantação de ipês no final, quando começar a chover com as crianças da quadra, que eu Ótimo. acho que a gente tem que fazer muito trabalho educativo, né? Sim, sim, Além de ouvidoria, o Marquinhos falou uma sim, coisa super interessante, porque eu acho que é isso mesmo. sim, sim. Eu já vim fazendo muita ouvidoria, já consegui. E eu acho que fui eu, assim, porque foi depois que eu mudei para cá que eu comecei a fazer ouvidoria para a SEB, que trocaram a iluminação, que era uma iluminação linda, toda amarelinha, parecia que eu estava na cidade do século passado. Só que a nossa realidade não dá mais, né, gente? Principalmente para nós mulheres.
fica perigoso uma quadra escura para quem tem que ir para o ponto de ônibus e voltar. A gente tem uma filha que vai, é difícil. Mas já conseguimos trocar, agora a gente quer que aumente os pontos de energia. A gente está preparando um abaixo-assinado, então a gente vai fazer o que a Aham. gente pode. É isso, Del. E vamos que vamos. Ó, gente, Bora. o tempo passa voando. Ó, vou passar para o Henrique e para o Marcos. E aí, depois, quem quiser compartilhar mais questão do lixo, podem ir enviando no chat ou mais no final a gente pode voltar no assunto, porque o tempo passa voando, né? A gente queria ouvir todo mundo, mas infelizmente não dá, né? Então, agradecer mais uma vez a presença, parabenizar aí o belo trabalho. E que bom que vocês têm aí um apoio ao outro, hein, Marcos e Henrique? Muito legal ver a parceria de vocês e muito inspirador aí. Parabéns pelo trabalho. E passa o microfone. Não sei quem vai falar primeiro, mas passei o microfone. Acho que pode ser o Marquinho começar. Boa. O Henrique sempre muito generoso e muito solícito. Não, não, pessoal, é assim, é isso. Agradeço também aí a Del, saudade de você também, ó, podia estar aqui com a gente também nessa luta. É, é interessante essa parte de como conseguir construir o consensos, né? Diante das questões que são acometidas nesse trabalho é, assim, eu não posso nem dizer que é a representação dos interesses da comunidade, porque a gente, no fundo, o que a gente faz é tentar aplicar alguns consensos, alguns bons sensos, né? Na, a partir de parâmetros gerais que estão na legislação ou que eles estão no costume, né? No caso do lixo, de como que é a gestão do lixo, como o que que é razoável, o que que não é. A gente pode fazer, né, Henrique? A gente tem assim, uma coleção de cases, né? O Henrique trouxe alguns, eu trouxe outros, e a gente tem colecionado desvios de gestão de resíduos, todos os tipos de lixo, tanto na nossa discussão com a comunidade quanto com os síndicos também dos blocos, porque é muito importante. Eu imagino que muitos de vocês talvez sejam síndicos de alguns dos blocos das quadras de vocês, né? No nosso caso, nem eu nem o Henrique somos síndicos, então a gente não tem assento e nem tem responsabilidade objetiva por nenhum condomínio, mas aí a gente faz um trabalho de diálogo e de construção coletiva com os síndicos, que é a gestão que é um âmbito, que é um espaço de gestão colegiada, né, da quadra, né? Então tem um âmbito, assim, grande parte das decisões e das queixas que a gente traz, porque na verdade a gente traz mais queixa para a comunidade do que a comunidade queixa da gente, porque eu falei que a gente é uma ouvidoria, mas eu acho que a gente também tem assim, a gente tem um trabalho pedagógico. O Henrique tem faz trabalho pedagógico mesmo, né? Fala, olha, gente, é errado colocar lixo nesse local, o resto de folha, de árvore em determinado local. É melhor levar para outro local, porque nesse local vai dar. Então, assim, a gente fica fazendo esse trabalho também. E todo ele a gente faz amparado na consulta ao conselho gestor, que é o conselho dos síndicos, o qual o Eudes, o companheiro da ADEL, já participou, porque ele já foi síndico dos blocos. Então, nesse sentido, para finalizar, a experiência de síndico, ela ajuda muito numa possível gestão de uma prefeitura, né, de uma associação da quadra, né? Porque os problemas são muito parecidos, né? A gestão numa escala um pouco maior e com recurso menor, vamos lá, a gente pode falar depois, mas numa escala um pouquinho maior, mas assim, também num trabalho, um papel muito mais pedagógico, eu acho, que seria esse nosso. Então, essa dimensão, uma dimensão pedagógica e essa outra de fazer a mediação com as instituições, né? Assim, eu e o Henrique temos sido muito presentes nos contextos de conversa com a administração de Brasília. Todos os gestores das instituições do DF conhecem o Henrique. O Henrique é famosíssimo porque ele é a pessoa que mais entende de ouvidoria, de abrir ouvidoria em Brasília, pelo menos na Ponta Norte. Então o pessoal vê ele de longe já sabe, "Ih, olha o Henrique ali."
O Henrique é especialista, Sou especialista conhecido na nesse SEB assunto. também. SEB, SLU, Administração de Brasília, Neoenergia. A gente tem grupos para toda, inclusive subgrupos para todos esses problemas específicos, né? Temos um grupo também mais ampliado da própria Ponta Norte, que a gente discute em comum as questões aqui do nosso, digamos, nosso bairro ampliado, né? Porque tem muitas coisas em comum, porque a gente compartilha o mesmo comércio. E aí tem os problemas do comércio específico que a gente. E tem a questão da feirinha também, que tem aqui na Ponta Norte. Então, tem alguns conflitos relacionados a isso, e que tem o seu desdobramento na gestão de resíduos também, entre outros. Mas a gente também tenta construir uma costura mais ampliada, consensos um pouco mais ampliados, além daquilo que a gente diagnostica entre nós mesmos, né? Com nós mesmos. Então, talvez o trabalho tem essas duas pernas que eu diria, né? De um lado é a escuta da comunidade e essa dimensão da ouvidoria, e a outra essa que é pedagógico, né? Que é de retorno, de criar alguns parâmetros de atuação que vai servir como o norte básico do que deve ser a conduta, no caso do lixo, mas tem outras questões, né? Barulho, por exemplo, é outro, né? Ruído é outro. É, essa parte da segurança é outro, né? Também. Então, tem esses macro temas, a gente trabalha muito nessa dimensão de pedagógica. E aí, só Maravilha. complementando, eu fico na parte mais de execução mesmo, como eu trabalho de casa, eu consigo me organizar um pouco melhor para estar andando pela quadra, para acompanhar o nosso prestador de serviços. E, e assim, a gente vê que as pessoas, às vezes, como foi falado, às vezes elas descartam sem entender, elas simplesmente jogam fora, né? E, a, e o nosso trabalho na prefeitura é uma ouvidoria, tem hora que é um pouco psicólogo, é um pouco pai, é um pouco mãe, é um pouco, de tudo é um pouco. Porque a gente tem que, sei lá, às vezes vocês vão passar por situações que, né, o Jean já deve ter passado, que às vezes a pessoa não, simplesmente ela não está no bom dia, ela quer te pegar ali para ouvir, então a gente tem que saber lidar com vários tipos de situação. E é a gente olhar a quadra com carinho, né? Olhar a quadra assim, com outros olhos, né? Como se você fosse uma pessoa de fora. Porque a gente passa todo dia pelo mesmo local e às vezes a gente não vê problemas. Então, eu já passo olhando dentro de bueiro, eu já passo olhando se o asfalto está afundado, eu já passo olhando, Uhum. sei lá, se tem até caixa de marimbondo nas árvores, eu já fico assim olhando o que eu poderia fornecer, porque é um trabalho voluntário, é gratuito, não tem custo algum para. Eu não recebo nenhum nada por isso, a não ser essa gratificação de ver, como o comentário da Del, que é um trabalho que faz a diferença, Uhum. né? Embora às vezes a gente não escute isso de quem está aqui, né, todos os dias. E aí, realmente a gente está oferecendo esse trabalho voluntário para a comunidade. E a gente acaba também lucrando com ele, né, por ter uma quadra mais organizada, né, uma quadra mais confortável. A gente consegue até falar, Jean, você vai me dando um toque do tempo, tá? A Fica à gente vontade. conseguiu fazer uma parceria com umas quatro quadras aqui da Ponta Norte, né, 215, 415, 216, 416, para ter esse coletor de vidro porque sozinha nenhuma das quatro quadras conseguiria arcar com o custo, então a gente divide o valor desse mensalmente, né, o valor desse coletor de vidro, e a gente percebe que a comunidade realmente estava precisando desse ponto de descarte. Tem meses que em 15 dias a gente já precisa solicitar a coleta, o dia que ele estava lotado, né? Então, a gente vê que é um assunto assim, querido por todos, né? E então a gente tenta dar as viabilidades para as pessoas conseguirem. Uma pessoa comentou sobre os sacos de folhas que ficam colocados, mas quando é descartado corretamente, aqui no nosso caso a gente está nas 400, é na L1 e na L2 que a gente Uhum. faz essa colocação desses sacos, né? A nova CAP recolhe, tá? A nova CAP, ela naquela própria máquina que tritura, eles abrem os sacos, jogam na máquina, aquilo é triturado junto com demais galhos, e vai tudo para a matéria orgânica.
tanto que matéria orgânica para jardins, tá? Tanto que a Uhum. gente já recolhe, às vezes, vários dos sacos que eles não levam o saco embora. Então, eles esvaziam o saco e deixam o saco para trás. Então, a gente já percebeu, assim, na lida com esses órgãos, né, que a Nova Cap usa padrão de saco preto, o SLU usa laranja ou azul, Isso. e então, assim, tem os pontos corretos de deixar, não adianta deixar em qualquer lugar que eles não levam. Podas também, a gente também faz isso de percebeu que tinha que levar para L2 e para L1, para a gente poder conseguir que esses lixos também vão para o lugar certo, porque quando a gente chama a administração ela até vem, mas às vezes o lixo esse lixo verde é encaminhado para aterro, e aí acaba Uhum. diminuindo a vida útil do aterro. Então, quando o órgão certo faz o recolhimento certo, ele é bem processado, né? Então, ele vai para a finalidade devida, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar de pensar o pós-quadra, né? O que acontece da nossa rua para fora. Sim. E aí é esse caso, né? Então, alguém falou comigo que Denise, né, quer falar sobre ouvidoria. Eu estou à disposição, Denise, é só a gente falar, tá? Maravilha, fica à vontade aí, pessoal perguntando, né? Legal esse ponto das folhas, né? É curioso isso de aproveitar os sacos. Muitas das folhas são usadas como adubo em alguns pontos, né? Também. Vocês fizeram algo do tipo lá, não foi, Henrique, Marcos? Teve algum local, não lembro de uma postagem, tinha algum ponto? Ou foi tirada de folha? Não... A gente tem os dois casos aqui na quadra, né? A gente tira o excesso, porque em conversa com um técnico da Nova Cap que a gente chamou aqui para pegar umas orientações, ele falou que o excesso de folha no gramado, ele asfixia a grama. Então a Hum, gente tira o excesso, puxa parte das folhas pelo para o pé das árvores. Também não podemos deixar muito, porque senão pode gerar fungo. Então a gente tira o excesso, ensaca, e leva para os pontos de coleta. E aqui a gente tem, na região entre a escola classe 415 e o bloco G, uma área que é muito sombreada e é um leve morro. E por isso não nasce grama. E aí as chuvas levaram já toda a camada superficial do solo embora. Então a gente está fazendo agora o processo de acumular folhas para tentar gerar matéria orgânica, para ver se algo nasce ali. E, e aí é um certo problema que não pode ser qualquer coisa que nasça, né? Porque são mangueiras. Tem mangueiras e tem oiti, que a gente vai entrar agora na época das mangas, né? E a gente também faz a coleta desses frutos, porque se eles apodrecem aqui no chão, trazem sim. uma série de transtornos com bichos, então Uhum, insetos e principalmente rato. uhum, Então, nesse último ano, a gente não teve nenhuma queixa de rato na quadra, exatamente pelo manejo, né, desses restos de frutos, né, em área verde. muito E é o que a importante. gente tenta fazer, tenta fazer assim esse trabalho dia a dia. Aí morador conversa alguma coisa, conversa com outro, e assim a gente tenta. Hoje mesmo nós temos o campinho de futebol aqui, que é gramado, né? A gente conseguiu que a escola que dá aula lá, né, jogasse água, porque estava tendo reclamação de excesso de poeira subindo para os apartamentos próximos. Uhum, Então a gente conseguiu que eles jogassem com caminhão-pipa, né? Aí eu aproveitei o restinho d'água e joguei numa quadra de peteca também, que estava aqui na Terra Pura. Então tá dando certo, assim, a gente está conseguindo fazer a gestão. E aí o professor de outra turma, que dá aula em contra horário, né, já achou legal também, já perguntou se ele poderia, né, arcar com isso, porque a contribuição para as prefeituras é uma contribuição voluntária, né? Então a gente não tem como obrigar uhum, ninguém a pagar nada, e a gente não recebe incentivo financeiro do Estado, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, as ferramentas que a gente tem. E a maioria é conversa. É conversa, é ouvidoria, é tratar o governo como um parceiro, né? O governo não é malvado, que ele não quer fazer as coisas, a gente tem que saber por onde pedir. Ele faz. Muitas vezes é rápido, algumas vezes é demorado, mas a gente tem que fazer, a gente tem que cobrar, a gente tem meios de cobrar isso legalmente falando, não é só.
em rede social e na televisão. Enfim, tem os canais legais, né, para a gente fazer essas cobranças e fica tudo registrado, né? A gente tem que ter em mente que, assim como essa reunião está sendo gravada, né, tudo que a gente faz com ouvidoria, que gera processo dentro do governo, tudo é registrado. Então, a gente tem como questionar, a gente tem como solicitar esses registros para qualquer que seja a informação. Muito bom o destaque que você deu aí nisso, é muito importante, pessoal. Tá muito boa a dinâmica. Eu vou perguntando aqui para vocês que projetos estão acontecendo aí na quadra, como está sendo agora o momento na 415. Puderem compartilhar com a gente, por favor. Ó, a gente tá executando bastante essa questão dos recolhimentos do lixo e tentando ensinar os blocos a descartarem corretamente, Uhum, tentando passar para o bloco que ele também é responsável pelo lixo que ele produz, porque a prefeitura, ela teoricamente nem tinha essa obrigação de limpar, né? A gente limpa porque não quer ficar num ambiente sujo, uhum, né? A gente também tenta forçar não, né? Mas mostrar que as pessoas têm voz. Então, tem o Administração 24 Horas, que qualquer morador consegue abrir chamados, assim como participa DF. E então a gente tenta mostrar isso para as pessoas, né? E sim. é mais nesse sentido. A gente conseguiu algumas parcerias como o grafite que foi feito agora na parede da prefeitura, assim como a Liga Entre Quadras que aconteceu a final aqui né, na quadra. E, e foi assim, apesar de ter tido algumas reclamações com barulho, mas a quadra de esporte, eu não sei se todos conhecem aqui, ela fica no meio da nossa quadra. E aí a gente está conseguindo atrair mais gente. Então tem mais pessoas jogando, tem mais trânsito de gente na quadra, e isso acaba gerando mais segurança, que indiretamente, né, acaba acarretando, né, com mais pessoas aqui, mais pessoas circulando. A gente percebe, né, que a iluminação pública realmente faz uma diferença, então a gente conseguiu agora, depois de 9 meses, né, que restabelecer 100% da iluminação aqui na quadra. Aí. Então, foi uma luta, foi praticamente, literalmente o parto, né? Em 9 meses, nossos postes deram a luz aqui. Mas e a gente tenta mais nesse sentido de conscientização, né? Conscientização das pessoas. O Marquinho tem mais esse papel mais político, né? Assim, mais social, mais. Eu já sou mais, fico mais assim no escondido ali. Até que a Adele falou que ela não me vê tanto. Eu fico mais ali de retaguarda. Legal, então, passando por esse ponto, então, a gente falou muito de ouvidoria, das reclamações e tal, vamos levar para esse lado comunitário, evento, da cultura, essa questão aí, acho que o Marcos pode. Inclusive, você é artista, né, Marcos? Tem umas iniciativas aí na quadra que vocês tocam, fazem, tem a banda da quadra, não é? Enfim, falem, fique à vontade, tô dando spoiler Ah, a gente faz uma. Já tem um. E aí isso já é uma iniciativa das duas quadras aqui da Ponta Norte, né? Assim, já é aí. mais ampliada. A gente faz há 8 anos ou 9 anos uma festa junina colaborativa, né? Que legal. Sobretudo aqui organizada pela Prefeitura da 416, que é o Ronaldo, o prefeito atualmente, e a Prefeitura da 415. E por um acaso um dos organizadores da festa e também digamos, um dos músicos da banda, que é uma banda colaborativa dos músicos aqui da quadra, que moram aqui na quadra, amigos, né? E a gente também faz aí essa festa, que aí é uma festa que ela é meio secreta, digamos assim. Ela só circula quase que individualmente no nos grupos das quadras. E a única exigência é que a pessoa leve um prato de comida, uma bebida para compartilhar na festa. Então a festa ela não tem ninguém vendendo nada, nem comprando nada, digamos. Então
E, de modo geral, todo mundo tem gostado, né, assim, da experiência, porque aí é um momento comunitário, né, dos vizinhos, etc. A gente anima isso um pouco. É interessante essa parte dos eventos, porque existe hoje uma questão, né, assim, existe, assim, uma certa... Alguém eu já ouvi de algumas pessoas também que Brasília é uma cidade... Um dos problemas de Brasília é que Brasília tem muito chefe. Em um lugar que tem muita chefe, tem muita gente que acha que gosta de mandar e acha que tem razão em tudo. E entre outras, essa questão e outra, assim, que a cidade não tem uma cultura de a tolerância de certa intolerância com barulho, né? O conceito de barulho em Brasília ele é mais exacerbado do que em outras cidades do Brasil. Eu não estou tratando com juízo de valor, né? Estou dizendo que isso é uma questão da cidade e que isso é normal, isso tem causado muitos conflitos. E a gente tem esse conflito aqui também, né? Como tem em todas as quadras, certamente, né? Então, assim, uma das formas que a gente tem lidado é justamente de estabelecer, digamos assim, momentos específicos em que, olha, vamos tolerar, galera. Olha só, olha, vamos trabalhar de que assim, a gente vai de modo geral, é importante o silêncio. Claro, o silêncio na verdade é a norma, mas essa norma ela não pode ser interpretada só de uma maneira estanque, porque a cidade é viva, as pessoas. O Henrique acabou de trazer o exemplo do uso da quadra de esportes, a quadra de esportes que é em frente ao bloco dele e que normalmente está tendo barulho o pessoal jogando, às vezes joga até mais tarde, às vezes ligam o som muito alto, e aí a gente faz a mediação com os usuários da quadra, informando, trazendo a legislação, e mediando também com os moradores, no sentido de que também há divergência entre os moradores, dizendo, olha, não, tem uns que falam, não me incomoda, e os outros, me incomoda que eu estou morrendo, ou seja, tem gente de todo tipo. E aí, assim, a gente fez o Henrique ajudou a organizar esse evento que foi da Liga Entre Quadras, né? Que foi é uma coisa maravilhosa, um baita evento de basquete da Juventude de Brasília. Veio mais de 40 times de Brasília inteira, super bem organizado. Inclusive, eu falei com os meninos, falei, olha, no ano que vem eu quero ajudar vocês, eu vou tentar arrumar uma emenda parlamentar para a gente estruturar esse evento de modo melhor, para apoiar de maneira mais, com mais qualidade, né, o evento. Então, mobiliza o esporte, é uma meninada muito interessante que vem de vários lugares da cidade. É, Incentivamos o esporte. Teve uma certa insatisfação foram 2 fins de semana, né? Eles ligam o som e os meninos ficam falando e tem campeonato de street dance, uma música. E aí a gente trabalhou com a comunidade, falou, olha, a gente vai acontecer, porque tem todo um processo, vai vir um pessoal, vai pintar a quadra vai vir um artista, vai mobilizar a comunidade, vai fazer um baita Mutirão. de um legado, né? É, De um legado para a é. quadra. Aí veio o Toys, que é um baita muralista aí da cidade, e aí pintou a quadra. A gente conseguiu até apoio de uma loja de materiais de construção. O Henrique consegue tudo. Então, assim, e aí a gente fez a gestão. Teve reclamação de pessoas da comunidade, mas a gente chegou e falou com as pessoas, falou, olha, se não houvesse a mediação, primeiro, a gente não tinha ingerência é, é, sobre a liberdade das pessoas de utilizar ou não o equipamento público. Primeiro ponto. A prefeitura não pode intervir e falar, não, vocês não podem utilizar porque tem que ter autorização. Nós não temos essa prerrogativa, né? O que Uhum. nós fizemos foi acolher o evento, dialogar com a organização do evento e, junto com eles, moderar volume, horário, todas as questões que envolvem o que poderia causar desconforto na quadra, né? Mas o feedback positivo que a gente teve das pessoas foi muito maior do que as reclamações, porque a reclamação a gente já é contumaz, né? A gente já está acostumado a receber. Tem aquelas pessoas que elas nasceram reclamando, elas vão morrer reclamando, a vida delas é reclamar, né? Do que quer que seja. Sim. Então,
Aí a dimensão psicológica que o Henrique trouxe, né? A gente usa um pouquinho da psicologia e tal, o acolhimento, a escuta, etc. Mas é isso. Então, assim, quando eu levei esse argumento para as pessoas que estavam reclamando, foi assim, de fato, foi um argumento incontornável, porque eu falei, a gente, nós não podemos intervir porque eles têm autorização, eles têm alvará, tá tudo certo. Aí o que a gente pode é mediar e fazer com que o evento seja o menos desconfortável para aqueles que estão se sentindo desconfortáveis, né? Então, assim, esse foi o trabalho. Mas a receptividade a valoração, assim, né, positiva foi muito legal, assim, da comunidade, a comunidade desceu para participar, acharam que foi muito legal, porque nesse mesmo momento que estava tendo o evento, estava havendo aquela discussão sobre os efeitos das redes sociais nos adolescentes, nas crianças, né? E aí, assim, poxa, as pessoas. Brasília tem tanto espaço verde, tem tanto espaço livre, e a gente vai. As comunidades, a comunidade vai vetar o uso desses espaços por conta pelas crianças e pelos jovens que são barulhentos, né, de modo geral, por conta por conta de valor de um certo silêncio, do excesso de barulho, né, digamos. Então, assim, né, então, assim, tem um meio de campo aí de debate sobre esses usos da cidade que a gente tem que lidar no nível da flexibilidade. É isso que, no final das contas, que eu quero dizer. E eu acho que as nossas instâncias participativas, elas são fundamentais nisso, para escutar, ouvir, dialogar, contornar, aprimorar o problema dos conflitos e melhorar essa relação entre aqueles que discordam, mas a gente também tenta mostrar que a cidade é viva e a Ponta Norte é viva. Aqui tem uma cultura rica, viva, que tem a utilização dos espaços e que a gente incentiva porque a utilização dos espaços também é, faz com que melhore a sensação de segurança, né? Como o Henrique falou. Então, tem vários fatores que são positivos também, para a gente não ter aquela ideia do ermo, né? Um espaço ermo, que poderia ser utilizado, mas ele é ermo porque tem outros constrangimentos que, a rigor, as pessoas impõem sem necessariamente saberem se tem direito ou não de impor o desejo que ela tem individual, né? Para além da ideia do coletivo. Essa até é uma questão que eu Maravilha. não sei se o Jean já abordou antes, né, em outras aulas, mas a gente não é um braço do Estado, né? Então, as Sim, boa. pessoas às vezes querem que a gente tenha essa Uhum. imposição sobre o espaço público. E a gente não tem, a gente também não faz reserva de horário para uso de quadra, de campo, a gente deixa livre para quem chegar primeiro, né? Até uma coisa que adveio bem interessante dessa questão do entre quadras foi que os meninos fizeram um trabalho de mutirão. Várias pessoas da quadra participaram na limpeza, na pintura, e agora eles cuidam, né? Então, é Isso. mais fácil a gente chegar na pessoa. Então, a gente conseguiu, com esse trabalho na quadra, que eles tivessem essa sensação de pertencimento. Então é mais fácil agora quando a gente chega e fala, olha, vocês estão jogando numa quadra recém-pintada, numa quadra que não é pintura normal, né? Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver. É uma arte que foi feita. Então, as pessoas estão vindo tirar foto. O uso da quadra aumentou muito, porque o Marquinhos falou, eu moro em frente à quadra. Então, agora eu escuto batendo bola lá o dia inteiro. A escola classe 415 aumentou mais o uso da quadra nas atividades escolares. Então, o que para a gente é muito interessante, aliado ao fato da gente ter com as placas que a gente colocou, né? A gente mandou fazer 4 placas mesmo, espalhou lá, assim, à torta e direito, com os decretos, com legislação, sobre barulho, sobre lixo, sobre fezes de animal, sobre a presença de animal em espaço destinado a humanos, né? Então, não é opinião nossa, não, tá na lei. Então, eu tenho bicho, mas eu sei que eu não posso levar na quadra, né? Porque, enfim, nem todos têm a consciência. Então, a gente precisa ter essas placas avisando.
Assim que a gente colocou também a placa no parquinho, a gente faz manutenção dos equipamentos públicos que a comunidade usa. Então, tem o PEC, que é a ponto de encontro comunitário, naquela academiazinha. A gente está sempre varrendo. É, eu bati spray desengripante nas engrenagens. Então, a gente tem que fazer o que a gente pode para tentar estimular as pessoas a usarem os equipamentos públicos que a gente tem na quadra, né? Não é só ficar exigindo, né, do Estado, a gente também tem que fazer o máximo que a gente pode. A, a questão que você falou Jean, mais cedo, das papeleiras do SLU que estão levando embora, a gente teve dois casos aqui das papeleiras que ficavam mais próximas da L2 que levaram embora. E aí a gente percebeu que elas possivelmente é um defeito da fabricação, elas não permanecem trancadas. Uhum. Então, se a partir do momento que você consegue abrir aquela papeleira, você tira aquele cesto assim com uma mão. Então, é muito fácil. A gente foi lá e prendeu os cestos com uma presilha, né, pelo menos para dar uma certa dificuldade para alguém que queira arrancar. E a gente conversou com os garis da quadra, porque isso dificultou um pouco abrir a tampa. Elas falaram que isso não impediu nem um pouco a questão delas abrirem para poder tirar ou não a, a, os sacos lá de dentro, né? Então é isso, a gente tenta conversar, dialogar com os órgãos, como o Marquinhos falou, dialogar com a comunidade, dialogar com tudo. E também a gente teve um evento aqui na quadra de food trucks para o Dia das Mães, que foi um evento teste, né, entre aspas, porque como foi Dia das Mães, já estava tendo festa junina na época, e a gente tem um certo receio de que aconteça uma festa gigante aqui dentro da quadra, como já teve no passado, e que causava muitos transtornos. Então, organizar isso, a hora que começou a divulgar essa festa comunitária, foi enfim, foi muito complicado. A gente tem que realmente usar os nossos poderes de psicologia para conversar com as pessoas e explicar que era um evento que tinha horário para começar, horário para terminar. Os próprios food trucks ajudaram no recolhimento do lixo, então não ficou nem lixo para trás. E isso deu talvez um gás, né, para a gente poder executar novos eventos com a mesma proposta, né, porque não deu trabalho, não onerou em nada a prefeitura, a gente só disponibilizou o ponto de energia. O resto foi tudo deles, né, com cadeiras, com banheiros químicos, Legal. com tudo. E, assim, é bem interessante a resposta positiva da comunidade após o evento, né? Que as Uhum. pessoas hoje falam assim, olha, podia fazer dos pais, podia fazer outras coisas. Só que dá um certo trabalhinho fazer essa organização, né? Mas É. as pessoas pedem, né? É verdade, a gente falou na aula anterior, a gente falou sobre eventos justamente, falando dos pequenos eventos e dos grandes, é muito trabalhoso, né? Mas muito importante. Gente, infelizmente o tempo está indo. Marcos, se você puder passar esse contato, a gente agradece aí, se falou por e-mail, mas se puder aqui no grupo da turma, a gente está sempre enviando indicações e tal, se for possível. Eu Eu não coloco tenho então, ele aqui, o eu Henrique que coloco então, é tem. o Rodrigo da Resbra. Não sei se alguém já fez Show. coisa com ele. Sim, conheço o Hasbro, excelente, excelente empresa. Uhum. Ótimo, ótima indicação. Poxa, bacana. Gente, perguntas para os nossos amigos, aproveitar o tempo aqui, que temos ainda para perguntar, por gentileza. Tem pessoas comentando, né, no chat, mas perguntas. Alguém? A gente vai até. Aqui corta 20h30 em ponto, tá? Agendado. A gente tem mais 11 minutinhos aqui. Enquanto o pessoal vai se inspirando para as perguntas aqui, eu vou perguntando, né, tá, gente? Como é que o trabalho comunitário apareceu na vida de vocês? Como é que surgiu, Marcos e Henrique? Eu tava pensando sobre isso esses dias, eu até conversei com o Henrique, falei, é, e foi um amigo meu que me lembrou isso, que eu não tava nem me tocando, porque aí tem muita chateação, né? Muita chateação, aí eu tava um dia reclamando, e aí ele falou assim, porque, bem.
porque também tem a piada, assim, né? Tem, meu prefeito, os amigos, o pessoal, o prefeito para cá, prefeito para lá, ou seja, eu deixei de ser eu, Marcos, e passei a ser o prefeito, né? Assim, eu sou uma pessoa que tento ser o mais low profile possível, né? O mais discreto possível. Ainda passo para lá e para cá e como chama de prefeito, então eu não tenho nem nome mais, né? Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda até em alguma medida, né? Digamos. E aí e também fica no nível quase da piada, né? Da piada pronta, aí o pessoal adora fazer. Eu levo numa boa, mas tem dia que a gente tá meio chateado. E aí, aí esse amigo falou, pô, eu falei, cara, aí eu falei, não, porque é um trabalho voluntário e ocupa tempo, e eu tenho milhões de outras coisas para fazer na minha vida, com certeza, assim, a gente, e o Henrique já temos isso certo, a gente vai passar nosso bastão para outra pessoa interessada em março, abril do ano que vem, que é quando termina a nossa gestão de 3 anos. Então a gente já está, inclusive, tentando formar, ou melhor, prospectar quadros que queiram, porque eu também sou a favor como é que se diz, Alternância? diferentemente de muitas pessoas nesse país, eu sou a favor como é que se Alternância? diz, da alternância de poder, né? Alternância de responsabilidade, mais do que de poder, de responsabilidades, né? Uhum. Então aí eu incentivo isso. E aí esse amigo me falou, não, mas porra, se você for parar para pensar, você sempre fez alguma coisa voluntária, Marquinhos. Sempre você fez alguma coisa voluntária. E de fato, eu comentei isso com o Henrique esses dias, um tempo atrás. Falei, não, Henrique, eu já estou acostumado, tão acostumado a fazer trabalho voluntário, seja não só nessa parte, assim, como prefeito, certo? Como nessa coisa de gestão comunitária, é a primeira vez, mas em outras áreas da minha atuação profissional e pessoal, sempre fiz trabalho, algum tipo de trabalho voluntário, algum tipo de mobilização que não fosse onerosa para o outro, né, digamos, né? Então, e é difícil eu ser convidado para alguma iniciativa que eu não tope também, eu sou meio bobo também nesse sentido. Então, é assim que nasceu, acharam em um determinado momento algumas pessoas, alguns vizinhos da quadra, de que eu pudesse ter é, por eu dar alguns pitacos relacionados à questão da quadra, no grupo da quadra, acharam que eu pudesse ter alguma competência, alguma habilidade com essa coisa de gestão. E aí me convenceram a me candidatar para ser prefeito da quadra. Então foi isso. E eu tive a grande sorte de montar uma equipe, de ter uma equipe, uma chapa maravilhosa entre elas, com a participação do Henrique, que também apareceu por acaso, que a gente nem se conhecia pessoalmente, mas todos imbuídos por essa vontade de fazer diferente, né, ter essa experiência e também por conta de um certo desconforto de achar que pode fazer diferente, pode fazer melhor, pode ajudar naquilo que fosse possível, né? Mas, assim, a gente tem bastante consciência dos nossos limites, a gente tem aprendido bastante com isso. O Henrique é um pouquinho menos, assim, cabe falar, né? O Henrique é um pouquinho menos digamos assim, tranquilo com essa questão. Ele fica muito apegado, porque ele trabalha muito para essa gestão do lixo, essa questão e não ter o reconhecimento, né? A altura. Eu falei, Henrique, o reconhecimento só vem quando as pessoas sentem falta. Quando a gente não É. tiver mais, e aí quando a coisa desandar, aí vem o reconhecimento. Eu já estou acostumado com isso. Eu já não trabalho mais, já não faço mais esperando reconhecimento. Eu faço por achar que aquilo vai me fazer bem, vai me sentir confortável e vai fazer outras pessoas se sentirem bem também, como num certo espírito cidadão, assim, se é que isso ainda possa existir. Então, eu acredito que isso possa existir, então eu vou ser o primeiro a tentar fazer que isso exista, né? Mas é isso, desculpa, gente, estou Não, empolguei. não, maravilha, muito bom que você compartilhou aqui, é isso, gente. Obrigado. E você, Henrique, como foi? Aqui. Eu também tinha esse lado já de agir por conta própria em determinados assuntos, né? Então, eu sempre abria a ouvidoria já por conta própria, direto, qualquer lugar que eu passava, vendo poste apagado, buraco, eu já corria ali, tinha na época o aplicativo, né? Agora ele não parou de funcionar, e eu abria direto as ouvidorias para tudo. E, e também fazia parte do condomínio aqui do meu prédio, né? Eu era conselheiro do meu prédio, e um dos membros da chapa, que é o Guilherme,
me chamou para participar da prefeitura, né? Porque precisava, e pelo nosso estatuto, né, que o prefeito e o vice-prefeito tivessem apartamento próprio no, na quadra, né? E aí o Guilherme falou, olha, Henrique, você não quer participar? Porque você, né, você já faz, eu já catava lixo, tá? Antes, assim, na rua, já fazia essas coisas tudo. E ele já tinha visto, ele falou, você não quer participar? Porque eu ficava pentelhando ele aqui com as nossas lixeiras, né? Ô, Guilherme, vamos resolver um negócio aqui da lixeira, o pessoal tá fazendo errado. Eu sou aquele que vai lá, tira foto do lixo e manda no grupo, sabe assim? Eu já fazia isso antes, não é da quadra. Que a galera tudo fala que nasce em dia de santo, eu nasci no dia do gari. Então, eu acho que isso vem, isso Legal. é uma conjunção, né, que forma isso. Mas aí eu fui convidado para entrar na chapa e acabou, né, deu certo, a gente conseguiu a eleição, que concorreram, né, duas chapas na época. E aí eu comecei a dedicar algum tempo. Eu saí do meu antigo emprego, na época eu estava com um tempo um pouquinho mais livre, então começou assim, de um pouquinho pegando uma coisinha aqui, um pouquinho vendo uma coisinha que podia fazer ali, e conversando sempre com o pessoal né, da chapa, para poder. Também não é, eu não sou dono da prefeitura, né? A gente faz uma gestão colegiada do espaço todo, tem um grupo de síndicos, né? E e aí tem assuntos mais delicados, por exemplo, hoje aconteceu da aparecer uma equipe da Nova Cap aqui na quadra para podas de árvores, sempre é uma questão muito delicada, não sei se vocês já sentiram isso, de ter, Uhum. enfim, pessoas que não querem que tira e não adianta Uhum. você explicar que a árvore é um ser vivo, que ele precisa de cuidado, se, né, se não tem cuidado ela pode cair, né, enfim. Aí a gente entrou no grupo e falou assim, pessoal, olha só, Nova Cap está aqui, vão fazer tal, tal, tal serviço. E aí tem uma árvore específica próximo da região que eu já tinha alertado algumas vezes, aberto já alguns protocolos, várias pessoas já tinham falado comigo, e hoje, inclusive, que eu estava ajudando o pessoal na hora de molhar o campo, uma outra pessoa veio falar comigo, olha, essa árvore aqui vai cair. Aproveita o pessoal aí e fala com eles para eles cortarem. Eu falei, olha, eu não posso mandar cortar, tem que... Eu fui lá e conversei com o encarregado, aí ele olhou a árvore, viu que ela estava realmente comprometida, e aí chamou o engenheiro florestal, e aí daí para frente eu não sei. A gente só mandou no grupo da o pessoal, concordou que a gente tinha que mandar essa informação no grupo da quadra, para que não apareça uma equipe aqui para se acontecer de podar ou suprimir aquela árvore, para que não gere uma coisa, para que não seja um trauma, porque sempre que vai cortar uma árvore, é um trauma, né? Não sei se Uhum. alguém já passou por isso. Mesmo as pessoas vendo que a árvore tem um oco, tem bicho, tem broca, tem fungo, é uma árvore grande que se ela cair ela vai, enfim. E as pessoas às vezes não entendem algumas situações, né? E aí a gente manda no grupo para tentar esse remédio amargo descer um pouquinho menos amargo, né? Quando vier cortar, o pessoal pelo menos está sabendo. Então a gente tenta fazer isso, avisar algumas coisas, preparar as pessoas para esse tipo de situação. Quando cai Uhum. árvore, a gente também consegue o canal direto para poder fazer recolhimento dessas árvores, que também gera transtorno, né? Uma árvore caída ali em área verde. Acho que está acabando o tempo, eu já. Não, é verdade, não, o tempo infelizmente está acabando, mas está excelente. O Fabiano fez a pergunta que o Nova Cap voltou a podar árvores. Eu não fiquei sabendo de ter parado, não, mas que é lento e é difícil de conseguir, isso é um fato. Mas parar, eu não escutei nada do tipo, não, tá? Alguém Eles sabe? estavam com poucas equipes, aí Ah, sim. fizeram a contratação, parece que de empresas novas, aí agora, e eles Hum, fazem esse trabalho agora na seca, de prevenção de quedas, e depois nas chuvas eles fazem de emergenciais, né, de quando é. cai. Tem que ser, né? Finalmente, tem que ser preventivo, porque na hora que tá chovendo, caindo tudo, já não adianta, né? Gente, cara, que papo bom. E essas trocas são muito importantes. Eu queria agradecer demais por vocês compartilharem aqui com a gente. Cada fala é super importante, né? Nos inspira a todos, né? A gente continuar a seguir. A gente sabe das dificuldades,
que a maioria das pessoas reclama mesmo e pede coisa, né? Mas poucos são os que querem botar a mão na massa, e principalmente quando a gente fala chapa diretoria, conta nos dedos quem quer botar ali responsabilidade, né, gente? A gente sabe disso. Então, ver vocês fazendo esse trabalho super nos inspira, então, muito legal, né? As falas e o trabalho de vocês. Queria só agradecer. E vamos tirar nossa foto, né, pessoal? A gente sempre tira uma foto no final para registrar o momento. Se puderem ligar as câmeras, quem puder, por gentileza. Aí, pessoal conectando. Vou contar até três aqui, te faço o print. Aí, galera. Um. Aí, mais gente ligando, esperando. Aí. Um, dois, três. Ixi, errei, calma aí, foi só o teste. Apertei errado aqui. Rapidão. Agora vai. Um, dois, três. Foi. É isso, gente. Obrigado. Ó, eu sei que nossos amigos são super acessíveis aqui. Se a gente puder compartilhar o contato de vocês, vocês permitem para o Sim, pessoal, né? Para tranquilo. visitar quadras, iniciativas, trocar mais aí também, né? Ter trocas de ideia, que eu acho que é um dos nossos objetivos, é isso, né? Também ser um espaço comunitário de conexões, a gente fazer essas pontes e aprender um com o outro. Então, Tá tranquilo. Você compartilha meu contato com eles ou quer que eu escreva aqui no chat? eu compartilho no grupo, só de autorização. E obrigado, hein, pessoal, mais uma vez. Deixar aí as palavras finais. Eu consegui estender aqui, prolongar aqui, tem uns minutinhos mais. Eu agradeço a convite, né? É bom a gente compartilhar, tira um certo peso dos ombros, né? Quando a gente fala dos problemas, a gente vê que não é só a gente que passa, né, pelos problemas. É bem interessante a gente ter essa experiência de trocas em todos os sentidos, né? Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigada, Henrique, Marquinhos. Amei ver vocês aqui. Eu acho que essa formação, Henrique, mexe muito com a gente num todo. É um processo de educação, mas acho que é um processo também muito forte de reflexão dos nossos valores, das nossas posturas. Eu acho que é muito bacana. Eu acho que é um avanço humano a gente ter esse tipo de encontro com pessoas desse. A gente vê que vale a pena. O ser humano ainda vale a pena. Quero agradecer muito os dois meninos, agradecer a turma, agradecer você, Henrique. Jean, tô com o Henrique na cabeça, Henrique. Sim, imagina, Del, obrigado pelas palavras, pelo entusiasmo de sempre. Prazer, pessoal, estar com vocês e ter essas trocas e amizades que surgem naturalmente, né? Muito bom estar junto, né? Não estamos sozinhos, né? Valeu demais. Aí, Muito Marcos, bem. Abraço, gente. Bem-vindos aí. Estamos à disposição. Pode compartilhar nosso contato que a gente puder ajudar, contribuir. Estou à disposição. valeu demais, gente. Obrigado, foi ótimo. Tamo junto, Abraço. valeu. Boa noite, pessoal. Vamos falando. Boa noite. Até Obrigado, boa mais. noite, Tudo de gente. bom. Boa noite, pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Abraço.